Podcast, é mais um programa do Brazilian Research in Auto Industry, hoje com a convidada Aline de Oliveira Gonçalves, né, que é mestra em Sociologia, e nós vamos debater até os caminhos aí, para onde o caminho dela foi, só colocando, como sempre a gente coloca, que o BRAIN, o Brazilian Research in Auto Industry, é um produto tecnológico do Grupo de Estudos em Desenvolvimento do Sul Fluminense, da Universidade Federal Fluminense, do campus Volta Redonda. Agradecemos sempre o apoio da FAPERJ e da CAPES, né, com o apoio financeiro, e o PPGA e PPGS da UF, pelo apoio intelectual e de participação. Aline, boa tarde. Eu já falei, mas repito no ar para todo mundo ouvir, que é um prazer estar falando com você. Se eu não me engano, eu posso estar errando de cabeça, mas assim, de cabeça porque eu não aprofundei, mas eu acho que você é a única pesquisadora preta com a pesquisa totalmente voltada para a questão racial dentro do setor automotivo aqui da região sul-fluminense, né, compreendendo Porto Real, Itatiaia, Resende e as cidades aqui do Médio Paraíba. E, enfim, tem toda essa... Quando a gente lê, eu até brinco com o pessoal, quando a gente lê o Lattes de uma pessoa, a gente lê informação. Quando a gente pede para a pessoa falar dessa construção, a gente tem uma história de vida, né? Então, assim, eu acho que, para além do boa tarde, boa noite aí que você queira dar para alguém ou destinar a todos, eu gostaria de perguntar para você como foi essa sua jornada de formação até a sua dissertação, né? Quem que é a Aline, da onde que ela veio, né? Se quiser falar quem que era meu avô, meu pai, exemplar essa linha ancestral, né? Porque eu acho que todo trabalhador estudante negro tem, quando ascende na educação, ele está fazendo como diria o Bruno Henrique do Flamengo, outro patamar em relação à própria família, né? Quando tem acesso à educação. Então, não sei, provavelmente no seu caso tem isso, mas eu gostaria que você falasse disso. E outra, né? Depois eu pergunto, eu gostaria que você falasse isso mesmo, da sua trajetória e tal. Depois a gente pergunta sobre o tema da pesquisa em si. Gente, para não esquecer, a dissertação da Aline foi Operários Negros, relação entre cor e trabalho na indústria automotiva do Rio de Janeiro, né, com esse recorte aqui para o Sul Fluminense. Aline, a palavra é sua, muito obrigado. Então, boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né? Estou muito feliz por ter sido convidada para participar do programa e lisonjeada, né? A minha pesquisa ela tem aí mais de 10 anos, eu acho, acredito, tem mais de 10 anos, e já a vida levou por outros caminhos, né? E hoje eu não trabalho mais com o tema da questão da indústria automobilística, né? A questão do trabalho nesse setor. Mas estou muito lisonjeada mesmo e feliz, né? Agradeço a você por ter me encontrado, né, na internet. E vamos lá. Então, eu sou a Aline, eu tenho hoje 42 anos, né? Eu nasci em São João de Meriti, Rio de Janeiro, e filha de meu pai carteiro, né? Minha mãe trabalhava na portaria do prédio onde eu morava, era porteira, né? Porteira. E a gente, depois de ficar um pouquinho maior, a gente foi morar mesmo na Pavuna. Eu tinha lá meus 7 anos de idade, então ali que eu cresci, entrei para a faculdade, tudo morando na Pavuna. E assim, você fala um pouco da minha trajetória, eu estudei a vida toda em escola pública, né? Lá na Pavuna, eu estudei em todos os colégios, né? Desde o primário, e depois eu fiz ensino médio no Senac, mas naquela época tinha ensino, hoje em dia não tem mais. Naquela época tinha, e a gente pagava uma taxazinha, não era pago, né? O Senac é uma instituição mista. É tipo uma colaboração mesmo, né? Você dava uma colaboração anual, pagava uma taxa anual. E mesmo assim, a taxa era dividida em 3 vezes, 3 parcelas, mas meu pai não conseguia manter, gente. Nossa. Da vida não conseguia manter assim certinho, né? Eram 3 parcelas só, tipo R$ 100 em 3 vezes, entendeu? E depois que eu terminei o ensino médio, naquela época eu fiz técnica em contabilidade, olha só. E foi uma oportunidade.
Não, só um detalhe, né, Aline? Eu também vou fazer 40, tem 44, né? Então a gente é da mesma geração. O pessoal mais novo que está ouvindo, acho que não tem ideia que antes você tinha que fazer o ensino médio, formação geral, né? Para depois entrar no ensino técnico. Né? Então, Sim. era diferente. Hoje você consegue fazer tudo de uma vez só, né? Então, quando eu fiz o ensino médio, já estava nessa Já transição. estava nessa transição? Poxa, você deu Já estava sorte. nessa transição e todo mundo chamava segundo grau, mas nem, Isso. não era segundo grau, já era ensino médio, né? Uhum. Na verdade, que já tinha, estava uma transição e muda muito, né? As nomenclaturas mudam. Uhum. E aí eu terminei no ensino médio, eu conheci, naquela época, eu era católica, né? Catolicíssima, católica mesmo, assim, quase fui freira. Fiz 2 anos de aprofundamento, né, de relacionamento vocacional. Só que aí eu entrei na faculdade. O que aconteceu? Eu conheci o pré-vestibular para negros e carentes, não por acaso, né? Porque na igreja eu participava de uma pastoral chamada Pastoral do Negro, Uhum. né? E lá tinha essa pastoral que eu participava, tinha como mentor, assim, pessoa que foi chave assim, na minha vida, que é o Frei Davi. E Nossa. ele, quando eu estava estudando, ele perguntou: eu não, nem tinha pensado, né? O que você vai fazer no vestibular? Eu, oi, Vestibular? oi, não sei. Não, a pessoa é tão incrível, pegou na minha mão, vamos fazer a inscrição do pré. Aí eu fiz a inscrição. O que eu estou querendo dizer? O jovem, né, pelo menos da minha realidade, ele nem, naquela época, hoje não, Uhum. hoje se tem muita informação, né? Sim. E nem cogitava a possibilidade de caminhos, entendeu? De ascensão social. Não tinha isso naquela época. E na sua família também não tinha essa discussão de formação de nível superior, ou tinha? Minha mãe, aí é que tá, minha mãe sempre quis Uhum. que, né, pudesse continuar os estudos, estudar, se formasse, mas não entendia. Minha mãe tinha quinta série primária, não Uhum. entendia muito bem como era, o que era, mas Uhum. ela era a pessoa que me Te jogava. impulsionava, Uhum. era a pessoa que me jogava, isso. E da família, eu fui a primeira pessoa, a primeira da família a entrar na Oh, universidade. parabéns. Ah, nossa. Eu fui a primeira. Assim, eu me sinto meio estranha porque você vê, então, né, a escravidão foi abolida há quanto tempo e a gente está aqui hoje, olha só, 2021. É, isso ia ser pesado. E demora muito para a gente as coisas, né? Mas a gente está aí, a gente vai. Contrariar as estatísticas. Sim. E aí eu fui, passei, nossa, eu vou falar um pouquinho do pré-vestibular para negros carentes, Uhum. porque É um foi, projeto que existe até hoje, Aline? olha, existe várias iniciativas, né, inspiradas no PVNC. E existem núcleos ainda do próprio PVNC, né? Uhum. Mas eu não participo mais. Não participo mais desse movimento. Eu participei durante muito tempo, entrei na faculdade, que o PVNC tinha essa proposta de que os ex-alunos que tinham já passado pela universidade voltassem para prestar serviço como professor, ajudando na coordenação, na gestão, né, Uhum. das aulas, da organização e etc. O PVNC completamente assim, ele pega um espaço cedido, geralmente era das igrejas, né? Mas pode ser qualquer espaço, são de moradores, etc. E assim, não eram uns espaços muitos assim confortáveis, entendeu? Sim, sim. Eu lembro que quando eu fiz um pré-matriz, que é em São João de Meriti, da Igreja Matriz, nossa, mas era uma sala, muita gente, as carteiras muito desconfortáveis e tudo muito Barulhento. bagunçado, mas e era de 7 da manhã e 7 da noite. Todo sábado? Todo sábado e domingo e até meio-dia. Nossa. Todo sábado, domingo e até meio-dia. E naquela época, meu pai também não tinha essas coisas, a gente não tinha condições financeiras, minha mãe trabalhava e tudo, meu pai, mas a vida era ainda bastante instável, né, financeiramente. Então não tinha grana para eu me locomover. Então eu saía, Uhum. eu morava no Village, Pavuna, para quem conhece, eu ia andando até o pré-matriz, que era um colégio
num colégio particular, era espaço da igreja, mas funcionava num colégio particular, lá em cima da Rua da Matriz, que era, sei lá, uns 1.000 quilômetros, uma coisa assim, sabe, 1.000 metros, não. É 1 quilômetro. 1.000 não, peraí, uns 5, não, mais 10, uns 10 quilômetros. Sim. Uns 10 quilômetros, mais ou menos. E aí eu tinha que chegar lá às 7 da manhã, né? E foi bem tenso, assim. E eu fiz 2 anos de pré-vestibular, e no segundo ano eu passei, eu fiz todas as... Naquela época a gente fazia muita isenção, né? Eu fiz todas as isenções, eu passei em todas as isenções, então eu não paguei taxa de inscrição, porque também não tinha, né? Aí eu fiz 4 faculdades, para conseguir de todas. Calhou de eu passar para o UFRJ, né? Isso 2002, 2003? Não, foi em 19... Eu entrei em 99/2. 99. Ah, 99/2. 2007 é sua dissertação, né? Então é bem antes isso, é verdade. 99/2, exatamente. E aí, falar um pouco disso também, porque quando eu entrei no IFIX, eu estudei o FIX Ciências Sociais e no Instituto de Filosofia, para mim era uma coisa que eu ficava assim, olhando as paredes, eu olhava o local, sabe, estranhando, e tipo, cara, eu tô aqui, sabe? Era assim, era muito, muito estranho, eu tive esse estranhamento, sabe? Mas, ó, Aline, isso daí é uma coisa que eu vou pedir para você segurar esse segredo pelo seguinte, gente, para quem está ouvindo, nós vamos fazer essa parte de vídeo com a Aline, e aí a pauta principal é a dissertação. Mas, para quem quiser continuar ouvindo a Aline falar, principalmente dessa experiência de uma mulher preta na universidade pública, para o final dos anos 90, não sei o quê, nós temos o podcast. Então já fica a propaganda do podcast, que é justamente esse título: A Experiência de uma Mulher Preta na Universidade Pública no início dos anos 2000. Aonde aí sim nós vamos, como diz a expressão, nós vamos colocar o dedo nessa... Não é ferida, eu não sei como é que você vê isso hoje, né? Porque a gente sempre tem um olhar introspectivo em relação ao passado, a gente tem outros significados, né, para aquilo. Porque geralmente não é aquilo que a gente viveu na hora, né? Você fala, nossa, gente, eu passei por isso, né? Enfim, eu não sei. É um estranhamento que eu gostaria de ouvir mesmo, porque é o que você falou, né? É um desejo muito grande, e aí você luta pra caramba, aí você chega lá dentro e fala assim, gente, né? Esses estranhamentos todos, enfim. Eu acho isso uma coisa muito interessante de ouvir, mas muito séria de lidar também, né, Aline? Enfim. Aí, então, essa minha questão sobre ser negra, né, ser uma mulher negra, e aí, então, na academia, né, porque eu acho interessante muita gente falar que se descobriu negro na universidade, né? Para mim, não tem essa questão, até porque meus pais sempre foram muito não conscientes, né? Acho que inconscientemente negros. Sim. Sempre foram. E sempre assim, gostaram muito de samba, muita coisa. Eu frequentei muito samba quando eu era criança com meus pais, né? Naquela época eu não tinha conseguido tutelar. Sim. Aí a gente ia muito a samba e tinha muita consciência racial no samba. Aí, então, pra gente, eu e meu irmão, a gente sempre teve... Por Sempre foi osmose, né? preto. Sempre foi preto. Foi por osmose. Osmose. Né? Ser negro é muito orgânico. O que me destacou, onde eu me vejo que eu me destaquei, foi a partir da própria Pastoral do Negro, né? Foi onde eu comecei a despertar essa consciência política. Sim. E começar a entender e querer mudar a minha realidade, né, e da minha família. Então você acha que a Pastoral, nesse ponto, ela fez um letramento histórico sobre essa questão de negritude na sua mente, assim, acesso a debate, leitura, essa questão toda? Sim, isso é foi na interessante. Pastoral que eu comecei a discutir, que a gente começava a ler textos, que a gente discutia a realidade, né? Sim. A desigualdade, foi na Pastoral. Mas, Aline, como é que você fez, então, não é uma passagem, porque você continuou estudando a questão racial dentro da indústria automotiva, mas como é que surge esse lance da indústria automotiva? Na graduação você não olhou isso? Não, aí, então, quando eu chego na universidade, eu chego extremamente militante. ativista, Ativista né? mesmo. E eu usava
eu fazia questão de me vestir de uma forma que as pessoas vissem que eu não era apenas uma negra, eu era uma negra com consciência racial e eu estava ali para lutar contra o racismo na universidade. Mas então, quando você fala que se vestia assim, se mostrava o quê? Você usava turbante, roupa africana? boina, jamaicana, Entendi. e era tudo assim, nesse Marcar nível. território. Marcar território. Era desse. E me posicionava muito também. Eu lembro que até teve um professor que falou: eu acho bom que assim, estava me dando uma espetada, né? Ele falou: eu acho bom você se colocar assim, porque as pessoas não se colocam, não tem medo de se posicionar, você não tem medo, né? Quer dizer, mas a gente está numa sala de ciências sociais, onde a gente praticamente você estuda debatendo, então Sim. não tem como você ficar calado, né? Sim. Sim. E eu E acho que aí, essa foi minha passagem no IFIX. Né? Uhum. Essa foi minha passagem. No IFIX eu conheci um núcleo de pesquisa que aí eu comecei a juntar a questão racial, né? Conheci um núcleo de pesquisa que estudava questão racial e depois veio um grupo de estudantes negros chamado CONEI. Era a Comunidade Negra do IFIX. E CONEI era aberto a estudantes negros de qualquer universidade. Não era explicitamente do IFIX, mas a base era no IFIX. Né? E aí, dali, fui me desenvolvendo e conheci o laboratório de pesquisa do meu orientador, né? Na graduação ainda, estava na graduação. Chegou a fazer iniciação científica? Iniciação científica, exatamente. CAPES. Não, CNPq. O meu era CNPq. Uhum. E aí eu fez o processo seletivo, bem difícil, né? E eu era a única negra. A única negra. E eu lembro que o que chamou a atenção foi o CR. Meu CR era sempre fazer questão de ter CR alto, né? Era alto 9 para cima, entendeu? E foi isso que foi esse o critério de seleção dele. Né? Sim. Com os outros alunos, eu tive vantagem. E a gente está falando aqui do professor José Ricardo. José Ricardo Ramalho. Ricardo Ramalho. Sim, não, para ficar presente aí, porque também no podcast a gente vai falar mais dele, tá, como figura, assim, que, de certa forma, te estimulou a pesquisar, né, a temática também. Mas, enfim, não quero dar spoiler. Não quero dar spoiler. Eu quero saber como é que você foi parar nessa questão aí, porque até agora, ok, entendi. A mulher negra militante que não conseguia dividir. Militante, não, você usou outra palavra, você falou que é ativista, né? Não tinha como separar o ativismo da pessoa, porque era uma coisa só, você vivia e respirava aquilo, né? E eu acho que até hoje, de outras formas, né? Não tem como, né? Eu acho que é muito orgânico, né? Por isso que eu acho essa coisa, enfim, fazendo um desabafo meio. É muito engraçado quando você pega historiadores ou pessoas negras que estudam a questão racial e que as pessoas criticam falando que o texto é muito militante. Eu já ouvi isso várias vezes, assim, de outras pessoas criticando terceiros, mas ué, como é que eu separo o objeto do pesquisador? Eu acho muito difícil, né? Quem estuda alguma coisa pelo interesse que tem, mas enfim, é outro debate. Na minha pesquisa, você leu, eu me lembro que você mesmo fez um comentário comigo dizendo que era mais de raça do que de trabalho. Sim, e é por isso que eu quero entrar nessa questão, porque você me deu uma resposta que é fantástica. Você falou assim, olha, o contexto da época me levou a olhar daquela forma. E tem tudo a ver com a sua trajetória, né? Quando você começou a explicar, eu falei, caramba, realmente. Porque a gente, acho que tem muito isso na academia, às vezes, né? Você cobra, você lê uma peça e você fala, faltou isso, isso e isso. E esquece de ler o que está ali, né? Então, assim, você fala, isso, você fala, olha, foi feito assim por causa disso, disso, disso. Falei, caraca, faz todo sentido, né? Para esse contexto que você viveu, para esse momento que você viveu, né? Assim, né? Nessa época aí, a gente se bobear não tinha nem Orkut direito, né? Essa coisa de rede social, coletivos, de debate virtual, enfim, né? Ou era presencial ou não era. Então tem. Então, para você eu vou falar disso depois, né? Da universidade depois. Então, a oportunidade que eu tive de pensar e refletir sobre o trabalho, sobre a classe trabalhadora, sobre a indústria automotiva, né?
veio a partir da minha inserção no laboratório com o professor José Ricardo Ramalho, né? Porque até então eu também nunca tinha pensado sobre, né? Porque nunca tinha pensado sobre. E também não tinha pensado em fazer mestrado. Né? O mestrado veio a partir desse grupo que me impulsionou, né? Para tentar aí o mestrado. Eu acho que se eu não tivesse feito nessa área, eu teria pensado em uma questão de educação, alguma coisa assim, entendeu? E aí, Alguma coisa quando assim. você pegou o mestrado você provavelmente foi naquele esquema, faz um pré-projeto, apresenta para a Sim. banca, no pré-projeto você já tinha ensaiado essa visão racial sobre a indústria automotiva ou foi uma coisa mudando ao longo do mestrado? Foi assim, a questão racial, ela Uhum, era posta, não uhum, tinha como não ser. fugir. Uhum, Não tinha como não ser. O que eu precisava descobrir era como isso refletia ou se manifestava no local, que era um local bem específico, sim, né? Que é Resende, muito específico. E eu não tinha, porque assim, nessa época já, né, as pessoas não se falavam mais de escravidão, ninguém falava que Resende teve passado escravocrata, sim, não sim, tinha sim, isso, porque já tinha, né, essas coisas não existiam. A cidade já era extremamente desenvolvida e tinha já lá a presença do desenvolvimento industrial e sim. ninguém tinha essa questão de ficou no passado, né? Mas, Aline, é isso mesmo que eu queria te perguntar, porque assim, na sua dissertação, você se dedica um grande espaço a mostrar esse passado, né? Fala, E olha, por essa isso, região é assim, cara, né? E isso eu fiquei curioso pelo seguinte, essa nossa região aqui, para quem não conhece, é o sul fluminense do estado do Rio de Janeiro, né? Aí tem as cidades aqui, Barra Mansa, Volta Redonda e tal. É uma região que já na década de 40 tem esse discurso do desenvolvimento com a CSN. Então, olha, um monte de gente lotou esse lugar, né, e tal, CSN, um discurso desenvolvimentista muito forte, que a CSN começou a ser construída 51 anos após o fim da escravidão, né? Mas o discurso é de classe trabalhadora. Quando você pega o polo automotivo, que começou nos anos 90 aqui, né, essas empresas todas tal, também é um discurso desenvolvimentista e um discurso de classe trabalhadora. Então, assim, a minha curiosidade perguntando para você é justamente isso, né? E você entrevistou muitos trabalhadores, né? Dentro da história a gente fala que foi história oral, né? Usou bastante entrevista e tal. Como que esses tinha uma trabalhadores... diferença, Oi? desculpa, tinha Oi? uma diferença da Ah, CSN, ah, né, lá da década de 40, 50, 40, para a isso, Revende aí lá o cluster. com a Volks e as Uhum, indústrias automobilísticas, né? uhum, Que é a reestruturação produtiva. sim. É outra Marcante. forma. Não, com certeza. É outra coisa. 13 O quilômetros processo de introdução da classe trabalhadora é é diferente. diferente. Mas o discurso, você concorda que assim, a inserção da classe é diferente? Porque, por exemplo, se a gente for falar de reestruturação produtiva, o CSN precisava de muita gente, inclusive sem qualificação, se qualificando lá dentro no processo, e ali não, é just in time, olha, eu preciso de um cara, ideia de equipe, de fluidez, de empregabilidade, não de emprego, né? Outra coisa. Exatamente. Mas o discurso de desenvolvimento, você acha que cortou essas duas gerações de maneira parecida? Pelo seguinte, quando eu entrevistei trabalhadores da CSN, muitos deles falavam que era como tirar onda, andar com o uniforme da CSN na Sim, cidade. E os trabalhadores que você entrevistou em a Resende, mesma coisa. não é? Então, assim, até quando esse Deixa trabalhador... só Pode. eu te cortar de novo. Uhum, Eu não via neles essa coisa de tirar onda, né? Não uhum, era de ser destaque sim. socialmente, economicamente, né? Mas era mais um caso de identidade mesmo, de dizer, olha, eu sou Orgulho. negro e eu não sou qualquer um, eu não sou vagabundo, né? Eu sou funcionário de uma indústria importante, grande mundialmente. Então, mas é justamente isso. Você acha que isso tem. Porque, assim, até, inclusive, o Marcelo Paixão, que participou da sua banca Sim. de defesa, né? Ele escreveu. Eu falei assim, cara, esse artigo que ele escreveu em 2008 com o Flávio Gomes, que é outro historiador da UFRJ,
deve ter alguma coisa na sua pesquisa, porque sua defesa foi em 2007, ele participou da banca e foi escrever um artigo em 2008, onde ele fala que o discurso desenvolvimentista foi motor do discurso de democracia racial. O ideal desenvolvimentista foi motor de um discurso de democracia racial, porque quando você fala que aqui é para a classe trabalhadora, todos somos iguais, você cria na cabeça do trabalhador que todo mundo é igual, mas na verdade a gente vê que não é tanto assim. E aí você pode falar da sua pesquisa. Só que quando você entrevistou esses trabalhadores, eles tinham consciência desse passado histórico na região, ou eles se posicionavam numa questão mais de desenvolvimento da própria trajetória, de classe trabalhadora? Como que eles se posicionavam para você? Dentro de um cunho, de um espectro mais racial, não, eu sou preto aqui, consegui fazer, né, e tal, ou não, sou da classe trabalhadora e realmente todo mundo aqui tem oportunidade, ou você não notou isso no discurso deles? Não, eu acredito que os trabalhadores, assim, têm uma nova forma de pensar da juventude negra, né, em Uhum. relação ao desenvolvimento. Eu acho que é de promoção e ascensão social, sabendo-se que se é negro, entendeu? Sabe-se que se é negro e que o seu de si próprio desenvolvimento ele colabora aí para a luta contra o racismo. Ele faz parte, né? De dizer para, olha, os negros estão ascendendo, estão melhorando de vida, né? E essa a minha colaboração é por aí, entendeu? Agora, não excluir, o que eu quero dizer? Não se exclui a ideia de ser negro quando se está envolto na questão de classe. Sim. Não. Uma questão interseccional, né? Interseccional, Classe, exatamente. raça, né, gênero, enfim. Mas provavelmente na época que você entrevistou, a maioria eram homens ainda, em linha de produção, Homens. Linha de homens, né? produção, homens da linha de produção, e não. E jovens, muitos jovens. Muito Muitos jovens. jovenzinhos, muitos jovenzinhos. E tinham essa questão de melhorar de vida, de ascender socialmente e tal, sabendo-se que eram negros, porém não era uma questão colocada como era para mim, que era ativista. Sim, entendi. Entendeu? Entendi. Mas tem umas coisas que a gente conversou até, que tem um caso que é interessante, a gente não precisa falar o nome das pessoas, né, entrevistadas e tal. E, gente, quem quiser ler a dissertação da Aline, tá online, só procurar Aline de Oliveira Gonçalves, Trabalhadores Negros, vai vir lá no Google Acadêmico, sua dissertação no repositório da UFRJ e tal. Mas tem algumas coisas assim que eu acho que ficou, mesmo que eles não tivessem uma vertente racial para se colocar, muitas vezes, ficou nítido no discurso que parece que a cor era um teto, né? Tipo, olha, tem muito trabalhador na linha? Tem muito trabalhador na linha. Mas no escritório? Não, não tem tanto trabalhador negro no escritório, né? Então parece que a cor limitava mais ou menos a mobilidade dentro da empresa, mesmo que isso não ficasse tão claro. E tem um caso específico que a gente chegou a conversar, eu acho que de alguém que já tinha formação e que não conseguia ascensão. Não sei se você citou ele por ter entrevistado, quer fazer alguma consideração, que eu achei isso muito interessante, né? Então, tinha um dos entrevistados que estudava na área de engenharia, Uhum. justamente eu acho que era por estar trabalhando lá, né, na Volks, nessa área, e ele tinha muito essa fala, né, de que eles não tinham espaço e de que ele era, assim, expressamente, né, visivelmente limado, Uhum. porque era negro. Tinha. E eu não consegui, na Volks, ter acesso ao escritório, né, ao administrativo. Nem ao chão de fábrica. Se você Foi conseguiu outra por rede questão. pessoal. Uhum. Eu fui entrevistando as pessoas fora da fábrica. Sim. Fora da fábrica. E aí tem essa questão de, entre os gerentes, né, que é a classe alta, né, não sei se na época tinha negro, eu acho que não, nenhum. Não tinha nenhum negro. E eu perguntava para eles, vocês veem algum negro gerente? Eu perguntava tudo. E eles falavam que não. É, É é que mais esforçado. é tudo é o que você falou, né? Eles tinham consciência que estar na fábrica gerava maior representatividade, né?
porque é um menininho lá, qualquer uma menininha, ó, eu posso estar lá também, mas ao mesmo tempo eles não conseguiam se ver lá em cima. Mas, enfim, eu acho que dentro dessa linha, quase da mesma linha, né? Outra coisa que me chamou a atenção na sua dissertação, duas, né, para ser mais exato, é sobre a metodologia, né? A escolha pelas entrevistas. Por que você escolheu as entrevistas? Porque estava difícil de achar dados para os negros no setor, né? E como que você lidou com isso, né? Ainda dentro dessa pergunta, né, na sua opinião, e para o quadro do início dos anos 2000, como que era para esses operários e operárias entrevistados, né, a questão dessa dinâmica de classe e raça? Como é que você... Acho que a gente já falou um pouco disso na pergunta anterior, né, mas eu acho que dá para... Como é que eles se viam, né? Em outras palavras, né, se eles se viam mais como trabalhadores e trabalhadoras negros e negras, do que operários no sentido mais geral, né? Porque eu acho que tem muito esse discurso, somos todos iguais, somos todos trabalhadores. Aí você pega os números da fábrica e você fala, ué, mas é todo mundo igual, mas os caras estão só aqui, não, né? É o que a gente acabou de falar, né? E essa questão também dos dados, né? Que foi uma opção declarada sua de produzir sua própria fonte porque você não tinha achado outras, como é que é isso? Não, de fato, os dados eram um recorte racial, eram extremamente escassos. Assim, não tinha muita coisa. O que tinha muita coisa produzida era sobre a parte histórica, né, da escravidão. Sim, sim, sim. Agora, na questão da reestruturação da produção, não tinha. Ali, naquele local, eu lembro de ter usado muita coisa de Camaçari, na Bahia. Eu usei muita coisa, porque lá tinha muita pesquisa, né? Olha. Lá tinha. Agora aqui não tinha nada. E isso foi um problema, um dos problemas. E eu pensei nas entrevistas porque tinha que produzir alguma Uhum. ao produzir os meus próprios dados, como você falou. Sim. Foi mais pensei em trajetórias de vida, né, para entender como esses trabalhadores se percebiam, né, como eles se viam com relação ao mundo fabril, daquela indústria específica, né, que Uhum. tem uma lógica completamente diferente do espaço fabril de São Paulo, não sei, Sim, do sim. ABC, né? Eu tive até vontade de ir lá conhecer em São Paulo, né? A Volks, mas acho que não deu também muito rápido, né? Pesquisa Sim. muito rápido, não consegui. Eu acho que para os dados raciais até funcionaria legal para a gente fazer um comparativo, mas em relação à complexidade e forma de produzir, eu acho que deve ser coisa muito diferente, né? O tipo Sim, de empresa que é a Volkswagen aqui, de caminhões, esse sim, sistema todo não é comparável, modular. Sim, não é sim. comparável. Então é muito Não. louco isso, porque eu acho que é a única, né, da Volks nesse sentido Sim. na forma de produzir. É muito estranho, né, dessa questão. Então, eu Hum, tinha uma questão, porque eu queria discutir racismo, uhum, né? Numa fábrica que tinha mais de 50% de negros. sim, sim. Aí as pessoas me perguntavam, mas como você vai discutir racismo num ambiente desse? Porque se tem mais de 50% de negros, quer dizer que ela é inclusiva. Sim. Ah, Aline, isso daí eu acho que esse discurso não mudou muito, não. Então, eu fiquei, não, mas não é possível, tem alguma coisa errada, né? Sim, Quando eu fui lá, né, quando eu comecei a ir para campo, que eu comecei a entender isso. Que tem a fábrica, ela é dividida em empresas, né? São uhum, várias empresas, para quem não conhece. Pelo menos era assim, né? Então tinha uma empresa dentro da linha de produção sim. que fazia a pintura, uma empresa que fazia a lataria, como é que chama? Ah, eu acho que ela estaria mesmo, né? A lataria, tinha uma empresa lá do pneu, tinha uma empresa lá do não sei o quê. O motor era da Volks, né? Sim, O coração era da Volks, o mas resto. todo o carro, né? Toda era ônibus, né? Era feito por empresas, né? Por fábricas que levavam seu nome, né? Tinham o seu nome, estava dentro da linha de produção, dentro da fábrica da Volks,
só mudava que tinha num logotipozinho no uniforme, que era igual para todo mundo, né? Aí tinha lá o nome da empresa, da fábrica, diferenciando, né? Aquele grupo, aqueles trabalhadores priorizados só por esse logotipozinho. E na época que você entrevistou, existiam os módulos e existiam terceirizadas, ou você só entrevistou pessoal de módulo? Porque eu lembro No que tem módulo. só módulo, né? Não tinha terceirizada, ou você não... Módulo. É Não, porque as era terceirizadas Carese, né? eram mais questões de pequenas, né? Menores. O módulo Limpeza, ficava alguma coisa assim. os trabalhadores eram dos módulos. E os trabalhadores vieram para mim como? Assim, por indicação. Um indicava o outro, né? E não necessariamente. E assim, não sei se isso deu um viés, porque eu, por exemplo, tive trabalhadores que eram extremamente. Trabalhavam com cultura, tinha capoeirista, né? Isso que eu... Então, alguns que tinham bastante consciência racial nesse sentido de se colocar como negro. Eu sou, antes de ser trabalhador, sou negro. Negro. Então, você acha que você ser a pesquisadora dessa temática naquele momento também causou um efeito dominó de representatividade nos entrevistados? Tipo, alguém provavelmente chegava para o mestre e falava: ô mestre, o senhor está trabalhando lá? Tem a fulana tal que está pesquisando não sei o quê, mulher preta, tal, o cara... Olha, eu acho que sim, porém eu vou te dizer que mesmo assim foi muito difícil, porque eles não queriam falar. Sim. Mas Eles olha não só, queriam fazer parte dessa pesquisa. e isso também é uma coisa, Aline, que eu queria te perguntar. Por exemplo, voltando lá no Marcelo Paixão, até anotei o texto dele aqui, para quem quiser ler depois, é Raça, Pós-Emancipação, Cidadania e Modernidade no Brasil, Questões e Debates, dele do Flávio Gomes. Porque é uma hipótese, tá? Que vou te perguntar para saber sua opinião. Durante anos, desde a década de 40 para cá, a gente vem cada vez nós temos um problema sério com os dados raciais, né? Não se tem mesmo. A CSN, por exemplo, que eu pesquisei, não tem dados raciais. Então, as pessoas que querem descobrir os dados raciais, ou você tem que pesquisar o Raiz-Caged, que é hoje autodeclaração, nem todo mundo se autodeclara para a empresa digitar, então gera outro problema, né? O sistema. Mas desde desses anos 40 no Brasil, essa virada nossa para a industrialização, do rural para o urbano, o discurso desenvolvimentista é muito grande. E isso provavelmente, é uma hipótese, tá? Isso provavelmente impacta os trabalhadores, independente da cor, no sentido deles se notarem trabalhadores. Eu sou trabalhador da indústria automobilística, automotiva e tal. Aí a hipótese é: você acha que talvez, ao denunciar um racismo na fábrica, ele se sinta se excluindo dessa classe? Porque assim, pô, a classe trabalhadora é inclusiva, eu estou trabalhando aqui, eu não tenho o melhor salário do mundo, mas olha, eu ando com uniforme, eu sou digno, sou trabalhador, isso e aquilo, blá, blá, blá. E aí, quando eu denuncio o racismo, é como eu estivesse no popular, né, cuspindo no prato que eu como, ou algo assim, né? Então, você acha que tem um pouco disso? Porque realmente, o texto introdutório, e depois, durante a tese, você fala que foi realmente difícil juntar esses dados, ter acesso a essas entrevistas, né? Eu lembro que eu tive muita dificuldade para trazer os trabalhadores, né? Muita, muita, muita. Uhum. Muita dificuldade, porque não queriam com a fábrica, Uhum. né? Com a fábrica, não queriam ser perseguidos e tal. Mas também eu acho que eles não queriam, não se achavam uma questão importante. Sim. Né? Achavam que estudar raça ali era questão importante justamente porque tinham vários negros do lado, né? Mas isso, assim, rumando para as conclusões da sua tese, você conclui que ela é inclusiva ou você conclui que... Não, imagina. Se Não, explique, mulher, vamos lá, por não. que você viu lá? Trabalhadores têm lugar, né? Uhum. Trabalhadores negros, eles têm um lugar. Meio muito complicado isso, porque não tinham possibilidade de ascender, de crescer na empresa, entendeu? Era praticamente zero. Zero. Na Você, o questão cara da sair do chão de inclusão. fábrica e ir para a gerência. Possibilidade nula. Hoje, assim, eu não vou dizer que mudou, mas exemplo, a Volks, por exemplo, tem um programa de diversidade, pluralismo e inclusão, aonde tem 5 linhas de frente de trabalho. Uma delas é a questão raça. Então, hoje, isso se tornou
uma questão da Volks, mas eu tive a oportunidade de entrevistar, eu falo gerente do RH, mas não é, tem um nome específico lá, é uma diretora e tal. E ela mesma fala que essa diversidade traz lucratividade na entrevista dela. Então, acho que talvez, né, esse movimento mais inclusivo, pautado na diversidade, não esteja almejando apenas ou olhando para reparações históricas, né? Não. E sim uma questão de, opa, isso daqui, né, vai gerar uma questão de A lucratividade. lógica do capitalismo. É, é. A gente roda para lá, igual capoeira, roda para lá, roda para cá, mas tem que voltar nele, né? Não tem É a como. lógica do capitalismo, né? Então, eu percebi isso. E eu lembro que eu tinha que ficar o tempo todo com um discurso para eles de que, não, eu não vim aqui para dizer que a empresa é racista. Eu não vim aqui para dizer que a fábrica é racista. Não é esse o meu... Eu devia assim, tanto que vocês estão aqui, né? Vocês não estão aqui? Vocês mesmos estão dizendo. Eu só vim entender como que se relaciona essa questão dos negros com os brancos dentro da fábrica. Sim, sim. Não, e Aline, assim, a gente já está aqui para o vídeo, poxa, nossa, está sendo muito rápido, né? 48 minutos. Mas, enfim, Nossa. eu quero fazer uma última pergunta, que a gente nem conversou assim no roteiro, mas eu acho que é uma pergunta interessante, porque eu fico me perguntando isso sobre a minha dissertação também. O que a Aline de hoje, de 2021, né, falaria para a Aline pesquisadora lá da dissertação sobre operários negros e tal, como dica, para facilitar essa pesquisa, falar, olha, você pode ir aqui, ou não falaria nada, falar, não, foi bom do jeito que foi, eu aprendi assim, o que você colocaria para essa Aline lá de 2006, 2007? Olha, é bem complicado, né? Porque é engraçado, passou pouco tempo, 10 anos, né? Mas a sociedade mudou muito. Em termos tecnológicos, né? De desenvolvimento. E a minha realidade hoje, econômica, financeira, é muito diferente, né? Daquela época. Então, eu olho para trás e vejo, né, questões coisas que eu não faria, que eu faria muitas coisas que eu faria diferente, né? Até mesmo em questão de metodologia e da pesquisa e tudo. Mas eu, sinceramente, eu falava, minha filha, é isso aí, você está com tudo, você fez o que você pôde, você deu o seu máximo, você é a maravilhosa, maravilhosa, tá? Ótima, falaria isso. Porque foi o que foi possível naquele momento. Sim. Entendeu? Foi possível naquele momento e influencia a gente hoje, né? Então, Sim. acho que quando pega, olha... porque não, realmente, eu acho que a gente tem essa mania de um certo perfeccionismo, falar, nossa, eu não devia ter feito isso e aquilo, mas, na verdade, eu acho que pesquisas são como barquinhos na piscina, né? Você dá um toque, ele sai e você não tem controle para onde que vai aquilo. Quem vai ler, quem, né? E aí, enfim, é uma construção. Nossa, Aline, muito obrigado por essa parte aqui do vídeo, eu só tenho a agradecer a você, né? Nossa, assim, já estou tendo vários insights aqui de perguntas, mas a gente vai agora ver se faz isso para o podcast. Gostaria de agradecer muito sua presença, sua paciência, nossa, atender a gente, conversar. Enfim, muito obrigado mesmo. Não sei se você quer mandar mensagem, agradecer, dar um abraço, sei lá, a palavra é sua. Eu estou muito feliz, eu que agradeço por essa oportunidade. Eu quero aproveitar também para agradecer todas as pessoas que me ajudaram no desenvolvimento dessa dissertação, porque não foi fácil, né? E foi bem difícil. Eu era muito jovem e morava com meus pais, e eu tinha que ir a campo, e para lá eu me sentia muito mal, né? E ficar lá sozinha, eu não me sentia acolhida, não me sentia bem, né? Em casa, é a palavra. E isso foi ruim para a minha pesquisa. Então, eu quero agradecer aqui a Rosemary Gonçalves, que ela deve ver que ela mora em Volta Redonda, porque ela foi, assim, fantástica e foi peça fundamental para desenvolver esse trabalho. E a Roberta também. A Roberta, que, cara, me recebeu na casa dela também, porque eu coloquei isso para ela que eu estava com dificuldade. Eu tinha dinheiro da pesquisa para eu ficar em hotéis e tal, mas eu não me sentia bem, entendeu?
E aí ela, não, fica na minha casa. Então, gente, aquilo para mim, ser acolhida numa família preta, foi fenomenal, assim, foi fundamental para eu conseguir realizar esse trabalho. E os trabalhadores que também se colocaram, né, se dispuseram em me dar entrevista fora da fábrica, porque eu não consegui entrar, né? Nossa, foi bem difícil assim, ter esse acesso. Então, eu quero agradecer. Tinha um rapaz lá também, da banca de jornal, lá em Recém. Nossa, eu não lembro o nome dele. Mas, gente, ele foi fantástico, né? Se ele lembrar de mim, eu de repente até entrar em contato, gostaria. Assim, nossa, foi um período muito gostoso, assim, muito legal de ter feito. Eu agradeço a vocês. Obrigadão. Que isso. Gente, então essa foi a Aline de Oliveira Gonçalves. Vamos, né, nos despedindo aqui. Até o próximo episódio no mês que vem. Um grande abraço para todo mundo. E quem quiser, né, nos curta, compartilha, siga, etc.